Notícia na Tarde está na companhia do advogado criminalista Renato Boabadi. Como é que está o senhor? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bom, nós temos agora no dia 4, né? Dia 4 de setembro, 2 meses das alterações do Código de Processo Penal. O que mudou hein, de lá para cá? Olha, Renato, boa tarde aos ouvintes. Renato, efetivamente, tá? No dia a dia, pouca coisa mudou. Tá? Nós temos uma legislação nova, tá? Que determina outras possibilidades de ser concedida a liberdade provisória. Quer dizer, fica mais fácil colocar o suspeito, né, o preso, em liberdade. Não é que fica mais fácil, está se dando, a lei deu efetividade ao que mandava a Constituição cumprir, tá? Para alguns determinados tipos de crime. Vamos retroceder um pouquinho, voltando para a Lei 9.099, anterior à Lei 9.099, todos os delitos, independente do montante de pena, eram condenados e as pessoas iam cumprir a pena em regime aberto, e etc, etc. Não havia possibilidade de transação. Em 95, a Lei 9.099, nos crimes considerados de menor potencial ofensivo, houve uma alteração e essas pessoas puderam suspender o processo, pagamento de cesta básica, sem precisar ir para a prisão efetivamente. Tá? Essa lei, que entrou em vigor agora, dia 4 de julho, acrescentou, aumentou a quantidade de pena até 4 anos. Tá? Os crimes com condenação em abstrato, sem uma pena ainda, que culminam pena máxima de 4 anos, obrigatoriamente o juiz decretará a liberdade provisória dessas pessoas. Isso não está provocando nenhum tipo de mudança aqui no nosso dia a dia, no nosso sistema prisional? Muda muito pouco, Renato. Muito pouco. Por quê? Por quê? Porque a maioria são reincidentes. A maioria são reincidentes. Sendo reincidentes, eles não têm direito às benesses da Lei Nova. Tá, mas essa mudança é boa, é positiva no entendimento do senhor? Eu acredito que sim. Por quê? Porque preza, Renato, essencialmente, tá, porque assim, a lei, a Constituição prevê que a prisão é a última alternativa, tá? A Constituição preza pela liberdade e a prisão como exceção. Pois é, a liberdade é regra, claro, tá? Claro, e a prisão é exceção. Doutor Renato Boabadi, agora a sensação que dá para o leigo, para a sociedade de uma forma geral, é que passa-se o sentimento de impunidade. Não é isso? Sim. O senhor percebe isso? Não, passa para a sociedade, passa realmente um caráter de impunidade, mas não é verdade. Tá? É um mito que precisa ser quebrado. Tanto é que não percebe no dia a dia, na prática da advocacia, essa impunidade, essa sensação. Não, a lei, primeiramente, inicialmente, ela parecia que ia transparecer essa sensação de impunibilidade, mas não foi o que aconteceu. Não? Tá? Não, na prática, eu posso garantir, pelo que eu tenho de conhecimento, são poucos os casos que efetivamente a lei veio abrigar, veio dar abrigo. São os primeiros, porque assim, vamos supor aqui, um delito de furto, simples, tá? A pena dele vai até 4 anos. Cabe a nova lei, tá? A liberdade provisória. Então é o seguinte, doutor Renato, vamos trazer alguns exemplos aqui. Vamos imaginar o seguinte, o senhor disse que, não muda muita coisa, porque na maior parte dos casos o que nós temos é a prática da reincidência, né? Aquele que já foi preso, que volta a delinquir. Não tem direito à lei. E esse aí permanece detido no caso, né? Bom, o que eu lhe pergunto é o seguinte. Réu primário. O cidadão encosta um caminhão de mudança na frente da tua casa de praia. O pessoal da vizinhança está pensando que, não, estão fazendo uma mudança na casa de praia do doutor Renato Boabadi. Não, não é. É um bandido que inventou um avental lá de caminhão de mudança, foi lá, arrombou a tua casa, tá levando lá geladeira, TV de plasma, sofá, cadeira de praia, guarda-sol, toda aquela tralha, né, que a gente conhece, que o pessoal tem em casa, de praia. Bom, se ele é preso em flagrante, ele é réu primário. É um arrombamento, é um furto simples, não é? Não. Com arrombamento já tem a qualificadora do arrombamento, e a pena já vai ser maior. Mas passa de 4 anos? Passa. Passa de 4 anos? Passa. A pena de furto com um arrombamento já passa do limite previsto em lei. Nesse caso já passa. Já passa. Tá, o que não passaria para réu primário? O senhor pode citar alguns exemplos?
Eu até fiz umas anotações e deixa eu só recordar aqui rapidinho o que eu... Que daí a gente consegue ilustrar um pouquinho mais, né? O delito de furto simples. Tá, mas o furto simples é o quê? O furto simples, furtar, eu passo na loja ali... Botou uma camiseta... e botei embaixo botou um shampoo embaixo da camiseta. Tá? Furto simples, o homicídio culposo no acidente de trânsito. Tá? Aquele sem culpa. Aquele sem culpa, tá? Aquele involuntário. Que não se assume o risco, né? Isso, correto. Tá? E apropriação indébita. A pena é de 1 a 4 anos. Um exemplo. Eu pegar o teu celular ou pegar o computador aqui, levar o monitor da televisão para casa. Tá, mas nesse caso então, tu chegaste, eu deixei meu celular no restaurante, o bandido foi lá, o malandro foi lá, pegou, a polícia pegou o cara na esquina depois com o meu celular, tá. Mas tudo bem, é 0 a 0, bola no centro, ou ele tem que responder algo para a sociedade? Não, é só um termo de responde, ele vai ter o processo normalmente, ele vai ter o julgamento dele, se ele está dentro do que a lei prevê para suspensão do processo, porque é a pena de crime de menor potencial ofensivo, etc, etc. Tá? Mas a lei, Renato, efetivamente trouxe algumas mudanças substanciais, que são... até no caráter do cumprimento da pena, essas alterações do Código de Processo Penal trouxe uma inovação que antigamente os juízes, as pessoas presas provisoriamente, se o estabelecimento prisional oferecesse, tá, elas cumpririam a pena em local diferente daqueles presos já condenados. O problema é que essa mistureba geral, né? A lei agora veio a dizer o quê? Os detentos são obrigatoriamente, os detentos provisórios são obrigados a ficar em estabelecimento diferente daqueles presos definitivos. Tá? E uma série outras de modificações. Tá, mas nós temos infraestrutura para isso? Não temos. Pois sabe, não temos. Então uma coisa é o papel, outra coisa é a realidade, né? É outra realidade. Tá? E outras alterações que a lei trouxe. Vamos fazer o seguinte, as outras alterações daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. 3:08, 19 graus a temperatura. Aqui conosco o advogado criminalista Renato Boabadi. Agora no dia 4, no domingo, né, nós teremos 2 meses das alterações no Código de Processo Penal. Bom, quais são as outras alterações, além daquelas que a gente já trouxe aqui há pouco? Renato, assim, voltando só um pouquinho ali no assunto da lei, a lei, inegavelmente, ela teve a intenção de tentar diminuir a nossa população carcerária. No final de 2010, o Brasil chegou a 500 mil presos. Desses 500 mil presos, 200 mil presos estavam presos sem sentença condenatória transitada de julgado. 44% da população carcerária. Mas essa não é uma realidade de Santa Catarina, né? Parece que a situação é pior mais do sudeste para cima, né? Até tenho no meu escritório alguns dados sobre o estado, mas eu não trouxe hoje. Tá? Então a lei, com essa perspectiva, estava tentando reduzir a população carcerária. Como também entrou em vigor esse ano a lei para redução da pena pelo estudo aos detentos que estão cumprindo pena em estabelecimento prisional. Pelo estudo podem remir a cada 3 dias de estudo, isso remir mais um dia da sua pena. Então, o caráter da lei, essencialmente, é político também e é estrutural para tentar diminuir a massa carcerária. Quanto às alterações da lei, o que chama mais atenção, o que podemos destacar aqui rapidamente, é que antigamente a prisão era feita, como tu falasse, a prisão feita em flagrante, era feito o flagrante, mandava para o juiz recebia o flagrante, homologava o flagrante está perfeito, mantém o flagrante. A pessoa ficava presa pela prisão em flagrante. Tá? A partir de agora, não. A partir de agora, o juiz recebe o flagrante, ele tem que homologar o flagrante e reverter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Desde que cabível qualquer a manutenção da prisão preventiva, desde que presente os requisitos do artigo 312, que é a garantia da ordem pública, a garantia da instrução, garantia da aplicação da lei penal. Não estando presente esses motivos, o juiz pode determinar a liberdade provisória sem nenhum outro contraprestação, ou pode determinar a liberdade provisória com algumas medidas cautelares, que vieram a inovar. São 9 medidas cautelares. Entre elas, comparecimento periódico ao juízo, que geralmente já vinha acontecendo,
proibição de acesso ou frequência a determinados lugares Mas o relacionados problema ao é a crime. instrumentalização disso aí, né? É colocar isso em prática. Tu diz a guarda disso, a vigia, claro, por a exemplo, vigilância dessas medidas, né? Digamos assim, você não fica preso, mas está proibido de estar a um raio de 100 metros daquela ou daquele lugar, daquele lugar, enfim. E aí? Não, quem que cumpre não... Nós temos casos, né, de pessoas que estavam cumprindo esse tipo de medida e que mataram, né, e que praticaram um homicídio, né? Nós tivemos um caso aqui em Santa Catarina, num shopping aqui em Florianópolis, onde um bandido que estava cumprindo essa medida invadiu um salão de beleza e matou a ex-mulher. Lembra disso? Sim. Foi num shopping aqui da cidade, né? Renato, assim, a intenção é muito bonita, né? A intenção é bonita, assim, como eu sempre combato que o Estatuto da Criança e Adolescente é uma lei na sua totalidade perfeita, só que falta instrumentalização para botar em prática. O senhor sabe que ontem a gente estava batendo um papo aqui com o Martini para fechar esse nosso bate-papo aqui, o seguinte, né? E aí se bateu foto com a demolição ali do São Lucas. Não foi feito nada até agora. Nós não temos nada até agora. Eu não tenho nenhuma informação de... Nada. Os menores de mais alta periculosidade estão sendo encaminhados para outros centros de detenção fora da cidade e que vem gerando até uma celeuma quanto que a lei prevê que eles têm que ficar próximos às famílias. Aqui perto na Grande Florianópolis não há. Só aqueles que estão matando e estuprando, né? Porque os demais o resto estão em liberdade. Estão em liberdade. Né? Eu acho que eu imagino que até assalto à mão armada o cara não está ficando preso. É bem difícil, só se reincidente bastante vezes assim. Outras alterações, Renato, só rapidamente para terminar, a lei nova que disciplinou também a possibilidade de prisão domiciliar, tá? Para casos específicos que antes não eram previstos. A prisão domiciliar antes estava dentro só da lei de execução penal. Tá? E agora a prisão domiciliar é prevista também no Código de Processo Penal, quando é uma faculdade do juiz, não é obrigatoriedade dele, tá? Ele, pela análise do caso em si, ele vê que uma pessoa maior de 80 anos cometeu o crime, ela pode aguardar o julgamento... Maior de 80 anos? Maior de 80 anos. Pode aguardar o crime, pode aguardar a sua condenação ou a sua sentença em casa, tá? As pessoas extremamente debilitadas por motivos de doença grave. Isso aí então é para provisória, né? Não é depois. Não. Isso por enquanto ela pode aguardar o julgamento. Não é cumprimento de pena. Não é cumprimento de pena, aguardar o julgamento. É a prisão em flagrante, tal. Aquelas pessoas que são imprescindíveis aos cuidados de menores de até 6 anos de idade, a mãe, filho único, por exemplo, tá? Entre outras situações. Ok. Dr. Renato Boabad, advogado criminalista, muito obrigado pela aula aqui. Imagino que a ilustração do senhor, né, os conhecimentos do senhor, eles nos trouxeram muito conteúdo. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade. As alterações são grandes, as alterações são extensas, até demandariam um tempo maior, né, e com mais calma para explicar, mas resumidamente é isso. E efetivamente a lei trouxe algumas benesses, mas outras também não foram efetivadas. Muito obrigado pela atenção do senhor. 3h11.